Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, segunda-feira, 20 de março, o ano 2023. O Alimento Diário está registrado aqui no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 7, no seu verso 8, a parte A do versículo, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Amados, vamos falar a respeito de perseverança. Porque essa palavra aqui, meu irmão, ela nos diz a respeito, sim, em você ser perseverante. Porque a palavra de Deus vem dizendo: é melhor o fim das coisas do que o princípio. Para você obter o fim que você precisa, que você necessita, você tem que ser perseverante naquilo que você almeja. Se você não for perseverante, meu irmão, não sei aonde vai dar. Porque, meu irmão, ninguém, meu irmão, começa as coisas por cima. Sempre se o início é por baixo, é pequeno, é pouco. Algumas vezes alguém olha assim e fala: isso não vai sair nada, isso não vai dar nada. Mas você ali perseverando, Deus ali junto com você, fazendo com que você persevera. E aí você começa a ver as coisas serem transformadas. Aquele início que foi difícil. Porque, meu irmão, todo o início, toda uma construção, ela precisa de, primeiramente, meu irmão, de alicerces. E os alicerces, meu irmão, tem que ser bem profundo. E na construção dos alicerces, leva um tempo. Até você sair na superfície para você começar a levantar uma estrutura. Será pequeno, será difícil. Muitas pessoas que passam pelo seu caminho falam: não vai dar nada, não vai dar certo. Até mesmo algum da sua parentela fala: ah, não vai dar certo, isso não vai ser. Irmão, mas você está ali perseverando. Aí, de repente, as coisas saem do alicerce. E você começa a crescer. Começa a crescer. Começa a crescer, crescer, crescer. E algumas pessoas olham, passa por ali, aquelas mesmas pessoas que passaram ali outrora e disseram que não ia dar nada, começa a ver que você está crescendo. Aquelas mesmas pessoas começam a dizer: valeu a pena ele insistir. Olha como é que está saindo. Assim também, meu irmão, é a nossa vida espiritual. Nós temos, meu irmão, que começar pequeno. Começar pelos alicerces.
É como diz lá, meu irmão, Mateus 7, 24, aquele que ouve essas minhas palavras e praticam, será semelhante ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim, meu irmão, é o nosso início, o nosso começo na nossa vida espiritual. Você não vai chegar na casa de Deus, se converter hoje, querer se batizar amanhã. Não, tem o processo de libertação. Tem aquele processo de libertação. Aí depois que você passou pelo processo de libertação, tem o discipulado para o batismo. Você se batizou? Ah, agora eu estou batizado, vou pegar a Bíblia, vou pregar a palavra de Deus. Não, meu irmão. O inimigo estraçalha você, porque você não está pronto. Você está no início apenas. Agora, meu irmão, você tem que ser o quê? Perseverante. Você tem que ser o quê, meu irmão? Perseverar. Você tem que perseverar. Por quê, meu irmão? Porque aí depois do seu batismo vai começar a vir as lutas, as provas, as dificuldades. E você vai ser provado ao máximo. E depois que você for provado, depois que você suportar a provação, Deus vai te exaltar. Deus vai trazer a exaltação sobre a sua vida. Aqui, meu irmão, no livro de Tiago, no seu capítulo 1, no seu verso de número 12, a palavra de Deus, meu irmão, ela vem dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meu irmão, o começo da nossa conversão, o começo da nossa vida espiritual é difícil? Sim, é difícil. Tem que ter muita perseverança. Porque o inimigo, nosso adversário, meu irmão, ele vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Para nos afastar da presença de Deus. E é você, meu irmão. É você, meu irmão e minha irmã, que tem que se decidir se você vai querer continuar na presença de Deus ou não. Paulo ele vem dizendo para Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Perseverança, meu irmão. Nós temos que ser perseverante naquilo que nós queremos, na nossa busca. A busca da coroa da vida eterna que o Senhor tem para nós. Então cave. Quanto mais fundo você cavar o seu alicerce, assim você estará mais firme na presença de Deus. É com perseverança, é com luta, é com lágrimas nos olhos, é com coração quebrantado,
É com o joelho dobrado que nós vencemos, com perseverança. E o inimigo não terá êxito sobre as nossas vidas. Alimento diário. Chega. Em Jó, no seu capítulo 8, e no seu verso de número 7. Jó 8, 7. Que diz assim: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Crescerá sobremaneiramente, crescerá muito. Meu irmão, Deus Ele vai te honrar, te abençoar. Não olha, meu irmão, para a direita e nem para a esquerda. A orientação que ele vem dizendo para Josué. Não olhe nem para a direita e nem olhe para a esquerda. Porque, meu irmão, se ele começar, meu irmão, olhar, se ele começasse, meu irmão, olhar para a direita, olhar para a esquerda, meu irmão, ele ia ficar focado nas adversidades. Ele ia ficar focado nos seus inimigos. Mas se ele, meu irmão, focasse naquilo que Deus colocou para ele, naquilo que Deus disse para ele, ninguém poderá te resistir. Assim como foi com Moisés, assim seria com você. Então, meu irmão, foi esta a visão de Josué. O início de Josué, meu irmão, foi pequeno, foi difícil para ele, porque, meu irmão, era algo muito grande para ele. E ele olhava para a situação dele, para as circunstâncias deles, ele falava com ele mesmo: como que eu vou conseguir? Como que Moisés conseguiu? Foi com a força do braço dele? Não, mas foi com a ajuda de Deus. Assim também, meu irmão, esse seu estado aqui, muitas pessoas olham para você e falam: não vai dar nada, não vai sair nada, não vai conseguir nada. É como Sambalate disse para Neemias e os filhos de Israel, quando eles começaram a edificar o muro, ele disse: que fazem estes fracos? Querem se rebelar contra o rei? Meu irmão, ele, Sambalate, Tobias e Gesem tentaram amedrontar ele, tentaram colocar a pequenez maior neles, porque eles tinham uma grande dificuldade. A maior dificuldade de Neemias, meu irmão, sabe qual foi? Fazer com que o povo cobrasse o ânimo. Porque o povo estava sofrido, o povo estava destruído, estava tudo arrasado. Assim, meu irmão, como muitas das vezes nós nos encontramos frustrados de tanto lutar, de tanto buscar, e nós não saímos do lugar, parecemos um fenemeno, um atoleiro, só patinando, não sai do lugar. O primeiro estado de Neemias ali, meu irmão, em Jerusalém, foi pequeno, foi difícil,
Mas quando ele conseguiu fazer com que o povo cobrasse o ânimo, reestruturasse, ele iniciou a obra. E nós também, meu irmão, quando nós nos recompomos, nós olhamos e vimos, o Senhor está comigo. Sim, meu irmão, o Senhor está contigo. Esta é a promessa dele, meu irmão. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você viu, meu irmão, o estado de Jó? O estado deplorável que Jó ficou. Meu irmão, mas nenhum instante, nenhuma maneira, meu irmão, Jó atribuiu a Deus, meu irmão. Jó, ele se lamentou? Sim, ele se lamentou. Ele ficou revoltado. Sim, ele ficou revoltado. Não contra Deus, mas contra a situação que ele estava vivenciando. Ele teve até palavras de desânimo para que ele amaldiçoasse o Deus dele e morresse. Mas ele se levantou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó se levantou, meu irmão, com um ânimo. Ele não olhou para as chagas do corpo dele, mas ele olhou, meu irmão, lá na frente, porque ele dizia lá em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O pequeno estágio de Jó, meu irmão, foi difícil, mas o Senhor se levantou em favor de Jó e deu, meu irmão, a vitória para Jó. O alimento diário chega. Em Jó 42:12, que diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Meu irmão, o último estado de Jó não é nada semelhante ao primeiro, e assim também, meu irmão, será o seu estado. Porque assim diz o Senhor, meu irmão, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você pode dar glória a Deus aí aonde você está, meu irmão, minha irmã? Você recebe esta palavra, meu irmão, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Porque Deus disse, meu irmão, Deus diz, meu irmão, no livro do profeta Joel, ele disse: restituir-vos-ei
os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelos meus grandes exércitos que enviei contra vós outros. Ele disse, meu irmão, que vai restituir. Ele disse, meu irmão, que vai restituir. Ele vai restituir. E ele disse, para vós outros, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O alimento diário chega. No livro de Tiago 5, 11, que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firme, tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terma, misericórdia e compassivo. Meu irmão, vamos se contentar. Vamos ser perseverantes. Firmes, temos que ser perseverantes e firmes. Firmes quer dizer constante. Vamos ser, meu irmão. Não olha, meu irmão, para as circunstâncias. Se nós, meu irmão, formos olhar para as nossas circunstâncias, para as nossas situações, meu irmão, nós vamos ficar, meu irmão, parados. Ele disse, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. É o Senhor teu Deus que irá adiante de ti. Ele não vos deixará e nem vos desamparará. Isto, meu irmão, já é o suficiente para que nós perseveramos. O seu estado está pequeno? Tá. Tá difícil? Tá. Mas persevera mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Assim como o Senhor mudou a história de Jó. Assim como o Senhor mudou a história de Abraão. Assim como o Senhor mudou a história de Isaac. Isaac, meu irmão, ele estava vivendo numa região onde a fome era extrema. Ele tinha sua família, tinha sua esposa, tinha os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, pequenos. Isaac, no seu pensamento, ele disse, vou descer para o Egito, porque lá tem mantimento. Assim a minha família não vai perecer. Gênesis 26, 12. O Senhor disse a Isaac, não vá para o Egito. Permaneça na terra de Gerar. E Isaac ouviu o que Deus disse. Deus disse para ele, permaneça na terra, semeia. Isaac olhou para a terra.
Era uma seca extrema. Mas Isaac obedeceu à voz do Senhor. Isaac semeou. E no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor abençoou. Seja perseverante que o Senhor também vai te abençoar. Lembra da pesca maravilhosa de Pedro? Ele pescou a noite inteira. Pedro era um pescador profissional. Ele sabia as luas certas para a pescaria. Ele sabia até o local aonde o peixe ia estar. Mas, naquela noite, alguém que sabia muito mais do que ele, que até mesmo os peixes obedeciam a ele, eles disseram para os peixes não estar ali. Vai para outro lugar, os peixes. Os peixes obedeceram. E Pedro e seus companheiros pescaram a noite inteira. Jogava a rede do lado direito, jogava a rede do lado esquerdo, na popa, na proa. Mudava de lugar. Mas não pegava nada. Somente algas em suas redes. Na manhã seguinte, Pedro estava na praia, frustrado, com o coração ali espedaçado. Talvez pensando em seu coração, na sua mente, o que eu vou fazer? A minha família, a família dos meus homens, dos meus pescadores, dependem da pesca. Eles dependem desses peixes para sobreviver à família. E de repente, o mestre chega e pede para entrar no barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro. O barco de Pedro estava vazio. Talvez o seu barco está nas mesmas condições do barco de Pedro, vazio. O Senhor começou a ensinar aquela gente que estava na praia. Terminando, ele disse para Pedro, vá ao alto mar pescar. O mestre disse, para quê? Pedro parou. E o mestre olhou para Pedro com aquele olhar terno, compassivo, cheio de misericórdia, e disse para Pedro, Pedro, lança a rede do lado direito. Pedro olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, porque ele estava preocupado. Ele disse, mestre, pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre aquilo, sobre isso que o Senhor está dizendo para mim, mestre, eu lançarei a rede. Talvez o seu barco, meu irmão, minha irmã, está vazio, sem esperança. Como o barco do Pedro. E quando Pedro lançou a sua rede, ele se surpreendeu. Porque era claro, era de dia, não era uma hora aprazível para a pesca. Porém, Pedro começou a puxar a rede, ele sentiu tanto peso que ele não suportava, pediu ajuda para os seus companheiros e puxaram a rede. Pedro, naquela pesca, ele pegou 123 grandes peixes. O seu estado pode ter sido pequeno no início,
Mas agora ele será de sobremaneiramente grande, porque o Senhor vai fazer na sua vida aquilo que você quer. Ele vem dizendo em Jeremias 29:11, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. O que você deseja? Coloque nas mãos do Senhor. É melhor o fim das coisas do que o seu início. O seu início, você poderia tentar até sofrer, mas agora, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Compartilhe esse áudio. Com seu irmão, com a sua irmã, com seu parente, com seu primo, com seu companheiro de trabalho. Compartilhe seu áudio com o máximo de pessoas que você puder. E que o Espírito Santo fale ainda mais em seu coração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos sigam. Amém.